Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, uma grande alegria estar aqui. Primeiro, alegria, claro, né? Mas também muito temor do Senhor, mas em repartir nessa manhã esse púlpito que o pastor Ilquias prega aí há tantos anos, né? É uma responsabilidade enorme. O varão, o padrão está lá em cima, né? Também o Nildo, o pastor Nildo, um grande amigo meu, Vilibaldo, quando ele veio para Curitiba, isso poucos sabem essa história, peguei ele no aeroporto de Curitiba, ele veio como seminarista lá do Rio Grande do Sul, e eu fiquei incumbido de buscar ele no aeroporto e levar para conhecer a cidade de Curitiba e almoçar. Daí peguei ele, visitei alguns pontos turísticos e levei ele para comer no Madeiro, gente, olha só. Para impressionar ele, porque, na verdade, eu queria que ele fosse como pastor ou seminarista da igreja que eu pastoreava ali no SIC na época. Então, eu quis fazer aquela presença, sabe? Fazer aquele momento assim de mostrar para o cara que a gente valorizava ele. Mas daí ele escolheu Lindóia. Daí, puxa vida. Mas foi bênção, foi bênção. O reino de Deus ganhou e temos um grande amigo, pastor e mestre na nossa faculdade hoje, né? E glória a Deus pela vida do Vilibaldo também, que assisto aqui às vezes a ZBD de manhã cedo, domingo de manhã, assisto as EBDs aqui, e a igreja Lindóia é uma igreja que eu me inspirei muito nos últimos anos como pastor de igreja local, fiquei como pastor de igreja local durante 15 anos, fui 10 anos pastor na PIB de Curitiba, depois Deus deu uma palavra muito louca para a gente, assim, falando, entrega um ministério aí, sai daqui, que eu vou mostrar um lugar para onde você vai. Bem dentro daquele chamado de Abraão, um texto de Gênesis 12, e a gente foi sem rumo, sem igreja, sem salário, sem sustento, sem nada. A gente foi e saímos da igreja da PIB de Curitiba e ficamos 6 meses orando. E foi muito interessante porque Deus usou o pastor Pascoal para fazer uma proposta para a gente. Falou, não sai já da igreja. Enquanto não aparece um outro ministério, fica congregando aqui, dá uma palavra na IBD de vez em quando, fica por aqui, e enquanto você não conseguir uma outra igreja lá, por onde você for, onde Deus vai te dizer e tal, a PIB vai continuar pagando o teu salário. E aí eu já vi o primeiro milagre de Deus aí, né? Porque eu ia ficar sem salário, e Deus abençoou a gente durante 6 meses. Enquanto a gente orava por um novo ministério, a PIB de Curitiba nos sustentou, e depois de 4 meses e meio, 5 meses, a gente começou a conversar com a segunda Igreja Batista de Almirante Tamandaré, uma igreja queimada na cidade, uma igreja sem moral nenhuma, o pessoal, os membros da igreja com uma baixa estima terrível, não se sentiam dignos de pregar, de evangelizar, a igreja estava com 20 e poucos membros, e ali nós ficamos 6 anos naquela igreja, e para a honra e para a glória do Senhor, nós saímos de uma rua de terra para um templo que cabia lá 80 pessoas, e saímos daquele lugar e a gente foi para um novo espaço, e Deus abençoou, Deus derramou a graça dele, e ali naquele lugar, em agosto do ano passado, entreguei a igreja, plantando uma igreja na cidade também, na maior favela de Almirante Tamandaré, no bairro da Restinga Seca, é a África do lado de Curitiba, não tem luz, não tem saneamento básico, é terrível, aqueles vídeos que quando você coloca no YouTube lá, a África, é ali, você vai ver igualzinho, o mesmo jeito das ruas, das casas, o pessoal, as crianças andando descalço, roupa rasgada, muita droga, prostituição, enfim, tenso. E a gente decidiu, depois de 4 anos lá, a gente plantar uma igreja nessa maior favela de Almirante Tamandaré. E entreguei a igreja no final do ano passado, para a glória de Deus, ali com 220 membros mais ou menos. A gente ajudando a revitalizar outras igrejas, então a gente ajudava na revitalização de outras 3. E daí, gente, esse trabalho, estou aqui contando um pouquinho, breve, né? A Dani já contou o meu início da caminhada, me converti na Menonitas, ali eu não gostava de ir no culto, gostava de ir no pequeno grupo, gostava de jogar bola no sábado à tarde lá com os jovens, e ali fui me envolvendo com a igreja, e daí fui chamado para o ministério, depois, em 2007, fui chamado para o ministério. E aí, essa história toda. E esse trabalho em Almirante Tamandaré, 2016 ali, Deus começou a mexer... 2016, ó.
É muita data, né? Daí a gente acaba ficando meio perdido aqui. 2022, Deus começou a mexer no nosso coração, falando para a gente sair, que nosso último ano seria 2016 ali. 2022, ó. 2022, estou confundindo as histórias com a PIB. 2022, a gente começou a preparar a igreja para sair, a gente, de novo, não sabia para onde ia. Chegou em agosto, setembro ali, agosto, a gente tinha alguns convites de algumas igrejas, e entre elas o convite para assumir a Associação dos Batistas da Grande Curitiba, que é um trabalho para cuidar das igrejas, apoiar, sustentar algumas, né, financeiramente, projetos sociais, projetos de capelania, como a Cris está aqui, a BGC investe na vida da Cris, né, Cris? Melhoramos um pouquinho mais ali no final do ano passado, o repasse para a Cris, que é capelã aqui na Grande Curitiba, e no Paraná também. Então, a gente está aí trabalhando agora nessa função denominacional da Grande Curitiba, que atende 33 cidades, 140 igrejas, e aproximadamente somos 50 mil batistas. Aí você fala, uau, que galera, né? Que muita gente, que bênção, somos mesmo um grande povo de Deus aqui na Grande Curitiba. Mas tem muita gente para ganhar, tem muita gente para ser alcançada. Só o bairro do Sítio Cercado tem 77 mil habitantes. Só o bairro de Sítio Cercado. O Boqueirão tem 80 e poucos mil habitantes. Então, tem muita gente para os batistas alcançar. E aí depende da minha vida e da sua vida. Bom, resumir um pouco a minha história, o pastor Ilquias pediu para contar um pouquinho o que eu faço, o que eu fiz, de onde eu vou e como vou, né, aquela história. E vamos continuar aqui a palavra nessa manhã, porque eu sei que vocês estão numa série de mensagens sobre espiritualidade emocionalmente saudável. É isso? E eu andei vasculhando o YouTube, vi as mensagens que já foram pregadas, devorei esse livro nessa semana, li ele inteiro essa semana, colocava no audiobook lá no carro, pelo Kindle, lia ele. Então, pelo que eu vi, assim, salvo engano, vocês estão indo para o último capítulo, no capítulo 8 aqui, né? Ou, melhor dizendo, na parte 2... está aqui, parte 2, isso mesmo, no tópico 10. Semana passada foi falado sobre tornar-se um adulto emocionalmente maduro, adquirindo novas habilidades para amar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dê o próximo passo para desenvolver uma regra de vida, amar a Cristo acima de tudo. Amém? Regra. E quando eu vejo regra aqui, aí lendo essa parte do livro, eu percebi meio que uma dica ou umas instruções sobre uma disciplina espiritual. Na minha época não era regra. Porque se a gente for falar regra, às vezes quem é mais jovem aí, fica aquela aguça, né? Alguns sentidos aí dos jovens de querer quebrar regra, né? Tô brincando. Calma, jovens. Eu gosto muito de vocês. Mas eu gosto mais da palavra que também se aplica sobre disciplina, ou princípios para uma espiritualidade emocionalmente saudável. E, amados, pensando nesse tema, pensando nisso, orei durante essa semana e gostaria de dividir uma parte da palavra de Deus com vocês, que está lá em 2 Crônicas, e a gente vai ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. E aqui nós vamos ler um trecho do maior avivamento do Antigo Testamento, ao meu ver, pelo menos. Né? Dentro do que eu conheço da Bíblia, do que eu já li, aqui nessa história sobre o rei Josias, no meu ver, foi um dos maiores, se não o maior, um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Então, 2 Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler do versículo 29 em diante. Diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas 34, 29. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz
todas as palavras do livro da aliança, para que haviam sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a servir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todo o povo de Jerusalém e de Benjamim se comprometesse com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território de Israel, dos israelitas, e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem o Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de servir ao Senhor, ou seguir ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Amém? Queridos, aqui o texto começa dizendo em face disso. Então quer dizer que veio alguma coisa antes. Então essa coisa antes é o seguinte: o povo estava vivendo uma desgraça social, o povo estava vivendo uma crise econômica, o povo estava vivendo uma crise teológica, uma crise, se fosse nos dias de hoje, uma crise cristã. A igreja naquela época estava afastada do povo de Deus. Há 2 gerações, pelo menos, o povo estava adorando vários deuses. No templo do Senhor existiam alguns postes ídolos, existiam alguns altares a deuses idólatras, a deuses pagãos. No meio da igreja, daquela igreja, existiam algumas coisas que Deus detestava. Imagina aqui no Lindóia ter aqui um poste sobre a sexualidade. Um monumento aqui no meio do templo, desse salão bonito. Toda vez que eu venho aqui eu acho muito bonito as cortinas, combinando com o chão, combinando com a madeira. Parabéns, vocês têm muito bom gosto. Imagina do outro lado aqui um outro poste adorando Mamon, adorando deuses pagãos, Azera e vários outros. Era isso que estava acontecendo ali. Então, no meio do culto a Deus, existiam momentos, no meio da liturgia, onde eles adoravam outros deuses também. E, queridos, nesse último ponto 10 do livro que vocês estão usando como série de mensagens, a chamada, a provocação, o convite do autor é para que a gente tome cuidado com as coisas que nos atrapalham. Uma das coisas que ele vai falar ali é cuidar com as coisas que tiram o nosso foco, para que a gente tenha a nossa vida dedicada às disciplinas, às regras, que é a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, né? Quem aqui fez jejum no último mês? Não, estou brincando, não precisa levantar a mão, não. Quem fez jejum, né? O serviço, a gente fala muito sobre as disciplinas espirituais, a gente bate muito na tecla sobre a oração, a gente bate muito na tecla sobre a leitura da Bíblia, e é verdade, é joia. Ao jejum, à solitude. Hoje no mundo digital, onde nós somos cada minuto acionados por Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, vamos ver o que está sendo postado, e o celular fica nos chamando. E eu queria trazer aqui uma dica para você assistir uma série que está no Netflix, que é O Dilema das Redes. Assista essa série e você vai se assustar. Depois que eu assisti essa série, eu tirei todas as notificações do meu celular. Todas. O celular não me chama mais para nada hoje. O celular fica tentando me chamar, mas ele não me chama mais, porque é uma prisão. Dilema das redes. Faz um potão de pipoca, compra um guaranazão de 2 litros, senta na frente da TV com toda a tua família e assiste essa série. Vai te mostrar o quanto nós somos cativados, o entretenimento tentando nos tirar e nos cerceando de momentos da palavra de Deus, dessas regras que o capítulo 10 aqui vai dizer, ou disciplinas espirituais. Então, o que estava acontecendo aqui, queridos, era isso. O povo estava afastado de Deus. E aqui, quando ele diz, em face disso, é que eles estavam reformando o templo. Começaram a trocar o piso, arrumar o telhado, trocar a parede, trocar as cadeiras, começaram a fazer isso. E no meio da reforma, acharam uma parte
das Escrituras, ou do livro da aliança, como diz o texto. E quando o Ilquias pegou o livro e saiu correndo para ler com o rei ao ouvir essa palavra, esse texto das Escrituras, alguns escritores, alguns teólogos, alguns comentaristas falam que provavelmente era Deuteronômio 6. Mas eu não sei, tá? Essa é uma possibilidade. Aí vocês perguntem lá pro Vilibaldo, que ele é muito mais... ou o pastor Arnaldo, que está aqui, que é fera também em Bíblia, pode dizer melhor do que eu sobre isso. Enfim, o fato é que eles estavam lendo a Bíblia. E quando o rei leu a Bíblia, ele ficou indignado. Ele ficou assim, fora de si. Ele falou, como é que pode a gente até hoje não está vivendo isso aqui? O nosso povo, a nossa casa, as famílias aqui precisam viver o que foi lido. E então, em face disso, ele reúne toda a Israel, todo o povo de Judá, de todas as cidades, e o reino era imenso, chamou todo mundo para lá, e ele leu a Bíblia publicamente e orou, e ele fez alguns votos e alguns acordos com o povo. Então, o texto vai nos dizer ali sobre o tema do livro, né, que vocês estão lendo aqui, o subtítulo, né, Desencadeie uma revolução em sua vida com Cristo. E, queridos, primeira coisa para a gente desencadear essa revolução na nossa vida, essa revolução que Josias viveu aqui, que nós precisamos cada dia mais viver. Se você tem uma vida com Deus, se você já ora, se você já tem o seu tempo de oração, de jejum semanal, né, ou quem sabe mensal, a gente bate muito na tecla dessas três, principalmente, mas eu queria ressaltar aqui também que o serviço cristão também é uma disciplina e uma regra para o crescimento, amadurecimento da nossa vida cristã. Muita gente vem na igreja, ouve a palavra de Deus de semana após semana, lê a Bíblia de dentro de casa, tem o seu culto do lar, faz tudo o que manda a regra, mas não desenvolve nenhum chamado. Não desenvolve nenhum ministério na igreja local, não serve em nada. Tem tantas coisas para fazer aqui, ministério infantil, louvor, data show, recepção, estacionamento. E nós precisamos entender que quando a gente está servindo, Deus começa a gerar na nossa vida um caráter mais maduro, mais aprovado. O trabalho cristão dignifica o cristão, é ou não é? E a gente precisa servir a uma outra regra, uma outra disciplina espiritual. Enfim, vamos para o texto para a gente continuar. Primeira coisa que ele fez, e nós devemos fazer hoje aqui, está no versículo, eu não li, né, mas de forma para citar, para você ler em casa depois, o capítulo 34 inteiro, 35 inteiro, fica aí a lição de casa. Primeira coisa que ele fez foi mãos à obra, a reforma do templo. E a gente entende que no Antigo Testamento o templo era parede, cimento, piso, era isso aí mesmo. Mas no Novo Testamento, a nova aliança, nós entendemos que não é mais. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai nos dizer que o templo do Espírito Santo sou eu e é você, diz assim a palavra de Deus. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vocês? Então, queridos, partindo do pressuposto de que precisamos ter uma reforma, precisamos ter coisas na nossa vida que precisamos deixar de lado para que as regras, as disciplinas espirituais façam parte cada dia mais da nossa vida, o serviço, a oração, o jejum, tudo isso, a gente precisa reformar. E reformar nossa agenda, reformar nossa casa, reformar os nossos filhos, reformar o nosso casamento, para que nada nos atrapalhe e nos tire o tempo da presença de Deus. Porque muitas vezes, amados, nós precisamos entender que a nossa agenda consome o nosso tempo. E aí o capítulo ali, essa parte 10, vai dizer que cada um tem uma regra. Eu não posso chegar aqui para vocês, ou o pastor Ilquias, que é o presidente da igreja, e falar assim, de hoje em diante todo mundo vai orar das 6 às 7 da manhã. Todo mundo, está instituída a regra aqui. Não é assim que acontece. O texto nos diz aqui, o capítulo da série de mensagens vai nos dizer que cada um tem a sua agenda. Cada um tem até o seu organismo, a gente precisa levar em consideração. Tem aquelas pessoas que começam a funcionar só depois das 10.
O cara até acorda às 8, às 7, mas ele é noturno, ele não é diurno. Então ele vai começar, parece aquelas preguiças, né? Lá em casa é eu, a Vanessa, o Paulo e a Gabi. O Paulo, ele acorda, ele acorda, digamos, 8 horas, mas ele começa a viver às 9h30, 10 horas. Ele precisa de uns 30 minutos, 1 hora, para começar. Até enquanto isso, ninguém pode conversar muito com ele, porque ele está no mundinho dele ali. E a gente respeita. Mas tem gente que é noturno. Então, queridos, leia a Bíblia, faça o teu tempo, a tua regra, as tuas disciplinas espirituais à noite. E então o texto está dizendo aqui sobre essa reforma, através de uma disposição intencional. Ele traz essa palavra dizendo essa intencionalidade em instituir no nosso dia a dia essas regras, essas disciplinas, porque por nossa própria vontade, se a gente não é sistematizado, se a gente não é rígido com as disciplinas, queridos, nós não vamos fazer. A palavra de Deus nos garante que nós temos uma inclinação para as coisas que não são espirituais, a nossa carne. Muito pelo contrário, a nossa carne milita contra as coisas espirituais. Então você fica 1 hora assistindo, 1h40 assistindo um jogo de futebol com o olho desse tamanho, vidrado. Mas ler a Bíblia 1h40 dá um sono, não é? É a carne militando contra as coisas espirituais. E se a gente não tiver disciplina, esse capítulo 10 vai dizer, nós perdemos a oportunidade de viver uma maturidade espiritual ou uma espiritualidade emocionalmente saudável, que tem tudo a ver. Então, a primeira coisa a fazer é mãos à obra. Parar com a família, sentar com eles lá e fazer assim, vamos ver, segunda a domingo, qual é a nossa agenda? O que é que está roubando o nosso tempo com Deus? E sabe, queridos, às vezes o livro vai nos falar, frustrações roubam o nosso tempo com Deus. Relacionamentos que não são saudáveis roubam o nosso tempo com Deus. Eu não sei vocês, mas tem dias que eu e a Vanessa, alguns dias assim durante a semana, que a gente não está muito bem. Né? Não sei se é só lá em casa que acontece isso, mas parece 2 estranhos dentro de casa. E aí eu passo por ela passa por mim, a gente se conversa, tudo, mas está estranho. A gente não brigou, tem alguma coisa ali meio ruim no meio da casa. E sabe, às vezes esses dias afetam a nossa espiritualidade, a nossa busca por Deus, dá um desânimo, fala, puxa vida. Aí cada um no seu canto orando, cada um no seu canto lendo a Bíblia, então a gente precisa sentar com a família e falar assim, mãos à obra. Foi o que Josias fez, mãos à obra, vamos reformar. Já que eu sou o rei aqui, vamos reformar o templo. Ele começa a reforma, se encontra com a palavra, então mãos à obra. O que é que está roubando o tempo de Deus na tua vida? O que é que está tirando o tempo de oração, de serviço, seja lá do qual for, as disciplinas espirituais? É tempo de colocar a mão à obra e destruir. Aí foi legal ver o texto que ele destrói tudo. Um pouquinho antes o texto vai dizer assim, e então Josias reduziu a pó todos os postes ídolos, todos os altares dedicados a outros deuses que não é o Deus, o nosso Deus. E ele reduz a pó, gente. É isso que a gente precisa fazer. Chegar com a família, sentar em roda, mãos à obra, e tudo que atrapalha a Deus, tudo que está no nosso templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, a tua casa, os teus relacionamentos, tudo o que atrapalha, todos os postes ídolos, todos os altares que não são dedicados a Deus, precisa ser reduzido a pó. Você precisa chegar em casa hoje e reduzir a pó tudo aquilo que te atrapalha. Destruir. Não estou falando para você não assistir mais televisão, não assistir mais jogo de futebol, não estou falando isso. Eu estou falando para você dedicar o tempo necessário para entretenimento. Precisamos. A gente precisa ter aqueles minutos, aquelas horas onde a gente não faz nada. Principalmente os homens ficam ali na caixa do nada, com o negócio na mão, olhando para a televisão, nem está prestando atenção. Esses dias eu estava assim, a Gabriela, você nem está assistindo, né? Falei, o quê? Realmente, eu não estava assistindo. Eu não estava nem aí, eu estava na minha caixinha do nada, viajando ali. A gente precisa desses momentos. Mas, queridos, não só desses momentos. Nós precisamos da palavra de Deus. Por isso, mãos à obra, fazer o que é justo diante de Deus. Como 2 Reis 22:2 diz, Deus é um Deus justo e reto, e para que andemos com Ele, é necessário que andemos também em justiça e retidão. Imitar a fé como das pessoas que nos inspiram. Tornemos imitadores de Cristo.
Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, como diz Paulo. É um desafio. Eu gosto de provocar. Quando eu vou pregar, esse dia eu estava pregando uma igreja para a juventude. E lá eu falei assim, eu preguei esse texto aqui. Cheguei para os jovens e adolescentes daquela igreja e falei assim, você pode chegar hoje, lá na tua igreja, lá na tua escola, e falar assim para os teus amigos, os professores, falar assim, professores, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Eu faço igual ele faz. Eu penso igual ele pensa. Eu ando do jeito que ele anda. Né? Nos grupos de WhatsApp, falar, pessoal, me segue aí, porque eu sou imitador de Cristo. A conclusão que a gente precisa chegar aqui nessa manhã, nesse primeiro ponto, é que Josias começou a obra no templo, fazendo reparos das fendas, reconstruindo muros que estavam destruídos. E da mesma forma, nós precisamos destruir, mas também construir coisas. Construir novas agendas, construir novos cotidianos, digamos assim. Destruir coisas que não agradam a Deus. E no lugar disso, construir coisas que agradam a Deus e vão facilitar e trabalhar para que a gente tenha essas disciplinas e regras espirituais. E o texto continua e nos mostra ali que depois da leitura da Bíblia é hora de retomar a palavra. É hora de retomar a palavra, queridos. Se tem uma coisa que nos desanima, já falei aqui, mas é a gente almejar algo, a gente esperar algo, às vezes esperar algo do nosso líder, espera algo da nossa igreja, espera algo do pequeno grupo, do ministério onde a gente serve, a gente espera. E muitas vezes a gente não é atendido dentro das nossas expectativas. Sabe, e aí eu vendo esse texto aqui, e olhando nossa vida hoje como membros de igreja e ouvindo pastores falando que muitos membros saíram para a pandemia e não voltaram mais, porque é muito mais saudável para eles ficarem em casa, e eles perdem a preciosidade da comunhão do povo de Deus. E aí a gente pensa nessa questão do retorno à palavra de Deus, porque Josias institui ali a leitura, a busca por Deus, a ter aquilo ali feito todo dia dentro de casa. Eu, às vezes, estou viajando, então, às vezes, eu estou lá em Rio Negro e não dá tempo de chegar em casa. E aí eu faço uma videochamada com as crianças antes deles dormirem, porque a gente tem uma regra, eles dormem, começa o processo de dormir ali umas 8h15 para estar na cama às 8h30, no máximo 9 horas estão dormindo. E às vezes eu não consigo chegar a esse horário em casa, mas eu faço uma videochamada e oro com eles, e a gente tem ali um tempo à distância com Deus, mas quando eu estou em casa, queridos, eu faço questão de Felipe orar, falar de Deus, ler a Bíblia com o Paulo e com a Gabriela, junto com a Vanessa. A gente precisa ter isso dentro de casa. É legal ver um texto que está lá em Lucas, capítulo 24, 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles ali frustrados, desanimados, voltando para casa, sendo que Jesus tinha falado para eles, queridos, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou para o céu, mas vocês continuem aqui, fiquem em Jerusalém, não saiam. E eles estão indo para outra cidade. Abandonaram a palavra do Senhor. E Jesus encontra eles no caminho. E é legal ver que Jesus, ele se humilha perante aqueles caras. Ele se torna humilde perante aqueles caras. Jesus já tinha falado, Jesus já tinha pregado, sabe? E aí Jesus volta para se aparecer ali para aqueles dois que estão desanimados. Jesus aparece e começa a pregar o que para eles? Teologia? Começa a pregar o que para eles? A Bíblia. E o texto vai dizer que começando de Abraão, passando pelos profetas, contando toda a história da salvação. E aí, no final disso, querido, sabe o que acontece? Um olha para o outro e fala, não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha a palavra de Deus? Sabe qual que é o poder de retornar a palavra de Deus, fazer o que Josias fez aqui? Josias teve o coração queimando, ardendo também, queridos. Enquanto aqueles homens, o sacerdote estava lendo as escrituras para Josias, queimava o coração dele. E é essa maravilhoso benefício das escrituras. Toda vez que você se encontra com a palavra de Deus, de manhã, ou de tarde, ou de noite, dependendo da tua agenda, arde o nosso coração, a gente é animado, a gente tem vontade de fazer. E
eu tenho o hábito de fazer logo cedo, logo de manhãzinha, porque a agenda corrida durante a noite. Eu falei aqui, às vezes eu chego muito tarde, 1h da manhã, meia-noite, 10h da noite. Às vezes quem me acompanha aí no Instagram vê lá, pode ver. Às vezes eu gravo para chegando em casa assim, 00:30, porque é corrido, é muita coisa. Muita igreja para atender, muita demanda para fazer. Mas, queridos, logo cedo, a primeira coisa que eu faço é ler a palavra de Deus. É me alimentar. Porque eu sei que sem ela eu vou desanimar, eu vou fraquejar, meu coração vai esfriar. Mas quando eu oro e leio a palavra de Deus logo cedo, o meu coração fica como em chamas, querido. E a gente só consegue fazer as coisas que Deus tem feito na nossa grande Curitiba porque é pela graça de Deus e pelas palavras que nos trazem alegria e ânimo. E aí o texto vai dizer que aqueles caras que antes chegaram para Jesus e falaram assim, não, Jesus, entra... Não, ali eles não sabiam que era Jesus ainda, né? Era só um viajante. Não, querido, entra aqui, fica aqui, já é tarde. É perigoso continuar a viagem, aí vem aqui, entra, já é tarde, já está o sol se pondo. E é legal que as escrituras, depois de lida, depois de pregada, é muito legal essa parte, eu amo essa parte. Por que acontece? Eles pegam, depois de ouvir, os olhos deles são abertos, o coração em chama. O que eles fazem? Eles se levantam e voltam correndo. É uma outra coisa que a palavra de Deus faz comigo e com você, querido. Quem tem intimidade com o Senhor, quem tem uma espiritualidade emocionalmente saudável, quem tem uma maturidade cristã, não tem tempo ruim. Antes de ter a palavra exposta, antes de terem um encontro com Jesus, queridos, eles estavam desanimados. Aquela hora já era tarde demais para fazer qualquer outra coisa. Mas aqueles que têm um encontro com a palavra de Deus, encontro com Jesus, não tem hora. Não tem hora, toda hora é hora para pregar, toda hora é hora para ir evangelizar, toda hora é hora para ir falar das boas novas do Senhor Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, todo dia de manhã, todos os dias serão dias de pregar. E a gente não vai dar mais desculpinha. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Ah, porque eu estou cansado? Ah, porque amanhã eu tenho que trabalhar? Não, porque eu tenho que estudar para a prova? Não, porque isso... A gente é especialista em dar... Mas quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus, quando a gente tem o coração pegando fogo, na presença do Senhor, nada, nem um dia, nem uma hora é ruim para fazer a obra do Senhor acontecer. Pregar as boas novas, e é isso que eles fazem. E é isso que ele fez aqui, Josias instituiu a pregação, a leitura da palavra para todos os povos. Todas as cidades leram, todas as igrejas, ali, né, eu falo igreja para contextualizar para a gente, todos os templos ali daquela época, todas as cidades, a palavra de Deus chegando a todas as famílias, todos os dias nos tempos de Josias. Pensa que avivamento. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus vai dizer que nunca houve um rei como Josias. Nunca houve. O texto vai dizer lá no final do capítulo 35 de 2 Crônicas. Nunca houve. E o texto não vai falar só isso. Nunca houve tanta paz, prosperidade e alegria do povo. A Páscoa foi instituída, e é legal ver essa parte no capítulo aqui, nessa história. Ele instituiu a Páscoa de novo com uma das celebrações daquele povo, e o povo não queria ir embora. O povo falava, o que é que precisa aí para fazer essa festa? É boi? Então toma aqui boi. O que é que precisa? É suco? Toma suco aqui. O pessoal começou a ficar desprendido, o pessoal começou a ficar generoso. Aquele povo que vivia na desgraça, na mesquinharia, apegado às coisas deste mundo, começaram a se tornar pessoas generosas. Então eles tiravam e colar e davam, eles tiravam o ouro guardado e entregavam. O que é que precisa para fazer a festa da Páscoa? Está aqui, toma, pega aí, é tudo nosso. É tudo de Deus. Começou a haver um mover de Deus naquele povo. E o texto fala que nunca foi celebrada uma Páscoa como nos tempos de Josias. Por quê? Porque houve um encontro com a palavra de Deus. Houve também um encontro com Deus da palavra. Aquele povo se converteu, aquele povo teve um avivamento porque começou a amar a Deus acima de todas as coisas. E sabe o que é legal, gente? Que Josias era uma pessoa como eu e você. Para encerrar, se o pessoal do louvor quiser subir, vai ter mais um louvor, né? É isso? Sabe o que é legal? Josias foi o primeiro convertido da família dele. Digamos, o vô totalmente ao contrário a Deus. O pai totalmente também afastado do Senhor. E Josias, ele não nasceu num lar cristão. Josias, ele se converteu com 16 para 18 anos.
Esse episódio aqui, ele assume o reinado com 8 anos, mas essa parte da história dele foi de 16 a 18 anos, mais ou menos. Queridos, ele, um jovem que não tinha conhecimento teológico, era um cara totalmente improvável, mas um cara totalmente improvável, que não teve de berço o ensino das Escrituras. Ele não teve um vô e uma avó para inspirar ele e falar, eu quero ter a fé do meu vô e da minha avó. Ele não teve um pai e uma mãe que ele olhasse e falasse, eu quero ser como meu pai e minha mãe, um homem e uma mulher de Deus. Muito pelo contrário, ele teve péssimos exemplos na sua família. E sabe o que isso me traz? Que Deus é especialista em usar pessoas improváveis. Deus é especialista em usar pessoas improváveis. Eu sou improvável, gente. Tomara que a Dani não conte as minhas peripécias da adolescência para vocês aqui. Fiquem só com a minha parte boa agora aqui. Mas, gente, meu Deus do céu. Só pela graça de Deus eu estou onde eu estou hoje. É só o Senhor Jesus. E sabe, amados, Deus é um Deus poderoso e que adora usar pessoas improváveis, circunstâncias contrárias. E aí a gente podia citar aqui a manhã inteira centenas de exemplos. Queria citar só 2 aqui. Gideão e aquele exército totalmente improvável, de uns caras que não conseguiam, não tinham nenhuma noção de guerra. Deus manda Gideão fazer alguns testes com ele, e os que passavam no teste eram mandados embora. Os que reprovavam no teste que ficavam. Olha só que coisa de louco. Então vai lá, manda esses caras beber água no riacho. E aí eles vão lá e beber. E os que beberem como cachorro, lambendo a água, esses você chama. É esses que eu quero. Porque eles não tinham noção nenhuma de guerra. Porque o cara, para tomar água, naquela época, ele tinha que tomar água aqui, ó, a arma no lado, e ele aqui, ó, trazendo a água na boca. Cara esperto, noção de guerra, ligado a todo tempo. Mas o sem noção, aquele que não tem noção nenhuma de guerra, esse é que eu quero. É esse que não tem experiência nenhuma, é com esses improváveis que eu vou ganhar essa batalha. Queridos, o texto aqui diz assim, nós podemos ser os próximos. 2 Crônicas 35, 18. O texto vai dizer assim, se eu conseguir abrir, 35, 18. Diz assim, ó. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Em nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como essa, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo o povo de Judá e Israel que estavam ali como o povo de Jerusalém. Queridos, nós podemos ser os próximos. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei como é que está a tua vida hoje, eu não sei são as suas marcas, eu não sei qual é as tuas dores. Mas eu quero dizer que Deus é especialista em usar homens e mulheres improváveis. Apesar da situação que a gente está hoje, apesar das circunstâncias que você ou eu nos encontramos hoje, Deus pode fazer um mover sobrenatural na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, nessa igreja, nesse bairro, nessa cidade. Se um se levantar e decidir viver uma espiritualidade emocionalmente saudável, maturidade cristã, colocando a palavra de Deus como principal, as disciplinas espirituais, a busca por Deus acima de todas as coisas, amando a Deus antes de qualquer outra coisa, e mais do que qualquer outra coisa. O texto de hoje, queridos, nos ensina que nós precisamos tomar algumas decisões hoje. Destruir algumas coisas, construir novas coisas e fazer a obra do Senhor nos dias de hoje. A minha pergunta é para você: você tem algo para destruir? Fique de pé. Você tem algo para construir? Fique de pé. Você tem algo para construir, destruir e quer fazer a obra de Deus cada dia mais nos dias de hoje com uma espiritualidade emocionalmente saudável? Fique de pé também e a gente vai orar nesse tempo. Grandioso Deus, poderoso Pai, te louvamos nessa manhã, Deus, porque através do texto de Josias, da história desse menino improvável, desse jovem que não teve exemplo de cristianismo, ou exemplo de homem de Deus, não teve alguém para se espelhar, os avós, os pais totalmente afastados do Senhor. Mas Deus, o poder da Tua Palavra é maravilhoso ver nesse texto. Deus, em nome de Jesus, eu oro pedindo que meus irmãos e minhas irmãs nessa manhã aqui
Deus, a gente possa, e eu me incluo aqui, Senhor, tem algo para destruir ainda mais na minha vida. E eu peço, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, e Deus, acima de tudo, coragem, porque muitas vezes nós temos o discernimento, sabemos o que fazer, Senhor, mas não temos coragem. Por isso o Senhor fala para Josias, para Moisés, para Paulo: tenha coragem, seja corajoso. Oh Deus, nos dá coragem para fazer a Tua obra, para destruir tudo que precisa destruir, mas também, Deus, nos dá ânimo para fazer e construir tudo que precisa ser construído. Deus, uma agenda familiar onde a busca pelo Senhor é o principal, e não falhamos nenhum dia, porque sabemos que assim como comer, beber água, respirar, a palavra de Deus é substancial para a nossa vida. Oh Senhor, faz assim em nome de Jesus, e que possamos continuar ouvindo através da Igreja Batista Lindóia, desses irmãos e irmãs que aqui congregam, servem e demonstram amor a Ti, Senhor. Grandes coisas do Teu reino, grandes obras do Teu povo, da família da fé aqui, Senhor. Continua fazendo através da vida deles, que eles possam ser os próximos improváveis a viver um avivamento no seu lar, a viver um avivamento no seu trabalho, a viver um avivamento na sua rua, a viver um avivamento no seu colégio, a viver um avivamento em Curitiba. Nós oramos assim e clamamos pelo Senhor: nos dê força, nos dê coragem e nos dê ânimo, Senhor. Faz assim para a Tua honra e para a Tua glória, o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.